Já vai colocar? Ao quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma madrugada estamos aqui na tua presença para podermos ministrarmos uma porção da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa falar conosco, nos ensinando. Que a tua palavra ela possa fazer morada nos nossos corações. Abençoando, ó Pai, aqueles que têm colocado em prática para que o teu nome seja glorificado. Continua, Espírito Santo, a derramar suas bênçãos e promessas sobre a tua igreja. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus nessa madrugada, mais um Miqueias 2:10, onde Deus Ele prepara para nós, para que nós possamos ministrarmos mais uma porção da palavra. Estamos felizes, pois hoje, dia 3 de novembro de 2020, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, nós estivemos encerrando a sexta campanha desse ano. Estivemos totalizando 42 vigílias nesse ano de 2020, aonde esteve já conosco 274 pessoas orando conosco nas vigílias no monte. Isso é motivo de nós glorificarmos o Senhor. Estamos nesse propósito com Deus desde 1999, para sermos mais exatos, 4 de março de 1999. Sexta-feira, estivemos totalizando 1057 vigílias. Podemos falar, dar testemunho que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. E nós estamos no propósito com Deus, aonde temos o propósito com Deus de realizarmos 7 campanhas todos os anos de vigílias no monte, aonde sexta-feira agora estaremos começando a 7ª campanha do ano, aonde estaremos completando 49 vigílias até o final desse ano, no propósito que nós temos com Deus, né? Isso é motivo de nós glorificarmos o Senhor. Temos visto grandes providências de Deus e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? Nós estamos nessa madrugada no propósito de podermos ensinar, compartilhar algumas experiências em que nós temos com Deus nesses anos tão maravilhosos em que temos servido ao Senhor. E hoje nós queremos trazer uma palavra que está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25,
onde o apóstolo Pedro diz: a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. Nós estamos aqui no intuito de poder ensinar a palavra de Deus. E em cima desse versículo, eu quero colocar uma palavra em nossos corações, naquilo em que Deus Ele tem nos ensinado através da tua palavra. Por isso, está registrado lá no livro de João 17:17, a palavra do Senhor que diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, deixando esta palavra para a igreja, aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. Nós vemos aqui a palavra, um ponto de vista, a palavra de Deus, que é um tesouro precioso. Mais importante do que a nossa opinião acerca da palavra de Deus, daquilo que Ele mesmo diz sobre a sua palavra. Por isso que Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vemos que a Bíblia afirma que a palavra de Deus é a verdade. Olha aqui no Salmo 33, versículo 4, a palavra do Senhor diz: pois a palavra do Senhor é a verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Nós vemos também aqui no Salmo 119, no versículo 160, que diz: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo, ele deixou esta passagem confirmando aonde diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. Por isso, irmão, é que nós temos que praticar a palavra, temos que viver esta palavra, porque é através da palavra em que nós vamos ser salvos. É através da palavra em que Deus ele cumpre as suas promessas para com a sua igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra de Deus, ela é pura. O salmista diz aqui, no Salmo 12, versículo 6, a palavra do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, em que nós vemos que a palavra de Deus, ela é pura. O salmista ainda, ele continua nos ensinando aqui no Salmo 119, versículo 9, que diz: o temor do Senhor é puro, é duro para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então nós vemos que Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. E nós vemos aqui no Salmo 119, versículo 140, que diz: a tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Então nós vemos, irmãos, que há uma necessidade de nós amar a palavra do Senhor, viver esta palavra. O sábio Salomão, em Provérbios 30, versículo 5, diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Por isso é que nós temos que ficar com a palavra de Deus.
viver esta palavra, porque é através desta palavra em que nós somos abençoados. A palavra de Deus é reta, é absolutamente confiável. O salmista, ele nos ensina aqui no Salmo 119, versículo 138, que diz: ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. Então nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela é digna de confiança. Nós vemos aqui o salmista deixando esta palavra para nós, que ela é digna de confiança, porque não são palavras de homem, são a palavra do Senhor. A palavra de Deus é divinamente inspirada. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nós vemos aqui que ela é inspirada por Deus. Por isso é que nós temos que ler, estudar, buscar conhecimento, para que nós possamos receber, adquirir sabedoria da parte de Deus, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. A palavra de Deus é perfeita. O Salmo 119, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes. Olha que coisa maravilhosa. Por isso é que eu aconselho a cada um se aproximar de Deus, buscando conhecimento através da sua palavra. Estudar, meditar, ter zelo através desta palavra, para que nós possamos ter experiência com Deus. A palavra de Deus é mais valiosa do que qualquer soma de ouro ou prata. O Salmo 119, versículo 72 diz: para mim vale mais a lei que decretaste do que para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Então nós vemos aqui o valor da palavra em que Deus tem deixado para nós. A palavra de Deus é doce ao paladar. No Salmo 119, nós vemos aqui, no versículo 103, a palavra do Senhor que diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. No Salmo 19:10 diz: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela se torna como mel. Por isso, o profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 3, teve uma experiência com Deus, onde a palavra do Senhor diz: e acrescentou: ó filho do homem, come este rolo que estou lhe dando, e enche o seu estômago com ele. Então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Aleluia! Por isso, irmão, é que nós temos que buscar conhecimento através da palavra do Senhor. E só adquirindo, estudando, colocando em prática esta palavra maravilhosa em que Deus tem deixado para nós. Porque a palavra, ela tem sido vida para nós. A palavra do Senhor é espírito de vida para nós. E nós vemos que o poder e a autoridade da palavra de Deus
são infinitamente maiores do que os de qualquer outro livro que já foi escrito. E nós vemos que a palavra, ela está aí à nossa disposição. Será que percebemos o que temos em mão quando pegamos um exemplar da Bíblia? Paramos para pensar que ela é, de fato, a palavra de Deus? Porque nós vemos tanto descaso em que as pessoas, elas desprezam a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Nós vemos que no Ocidente, o nosso acesso à Bíblia é tão fácil que muitas vezes não lhe damos o devido valor. E nós vemos aqui o sábio Salomão deixando registrado para nós aqui em Provérbios 27, versículo 7, a palavra do Senhor que diz: a alma farta pisa o favo de mel. Que nós possamos saber dar valor à palavra em que Deus tem colocado à nossa disposição. Para as almas famintas, em regiões do mundo nas quais a Bíblia não é permitida, a palavra de Deus é extremamente preciosa. Nós vemos que a necessidade de muitas nações ainda de ser evangelizada, de ter a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Mas para pessoas como nós, que pode ligar o rádio ou ouvir a palavra sendo pregada o dia inteiro, entrar em qualquer livraria e encontrar exatamente a Bíblia que desejamos, que tem uma Bíblia a cada meio metro nos bancos da igreja, que possui estante abarrotadas de Bíblia, algumas delas sem uso, é muito fácil ver a palavra de Deus com certo descaso. Por isso que nós temos sempre passado e ensinado aqui, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor que diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então nós vemos aqui que muitos têm pecado, muitos têm errado, porque lhe falta conhecimento. E muitas vezes têm sido destruídos, porque lhe falta conhecimento. Mas nesta manhã, Deus nos dá mais uma oportunidade para que nós possamos viver esta palavra, esta mensagem do céu, esta mensagem onde o Espírito Santo, ele convence, ele nos ensina, onde a palavra do Senhor, ela tem nos dado tantas experiências para que nós possamos depender desse Deus maravilhoso que tem nos ajudado nesta caminhada. Porque Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. E é através desta palavra em que nós recebemos tantos conselhos para podermos ter um bom ânimo, para superar as dificuldades, os momentos difíceis, para que nós possamos alcançar as vitórias que está à nossa disposição. As Escrituras dizem que Deus exaltou a sua palavra tanto quanto o seu próprio nome. Nós vemos aqui no Salmo 138, versículo 2, que diz assim: voltando para os seus santos templos, eu me prostrarei
e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então nós vemos, irmão, que Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Por isso é que nós vemos registrado lá no livro de Números que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus, ele vela pela sua palavra. Se Deus tem a sua palavra em consideração tão elevada, qual deve ser a nossa atitude em relação a ela? No Salmo 119, Davi fala de amar a palavra, reverenciá-la, deleitá-la-se nela, ansiar por ela, confiar nela e temê-la. Deus afirma, por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 2, a palavra do Senhor que diz: mas o homem, para quem olharei, este, o aflito, o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, versículo 2. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então nós vemos, irmãos, que há uma necessidade de nós nos aproximarmos desta palavra e tremer. É conforme o salmista, ele nos ensina no Salmo 119, versículo 11, que ele guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. O salmista aqui no Salmo 119, versículo 161 diz: príncipe me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Então nós vemos, irmãos, que quando nós nos aproximarmos da palavra do Senhor, que nós possamos reverenciar. Nós vemos tanta falta de referência diante da palavra do Senhor, aonde as pessoas não têm zelo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque não tem experiência de vida, não tem intimidade com Deus, vida de oração, não sabe valorizar o valor desta palavra em que Deus tem deixado para a sua igreja. Mas que nesta manhã nós possamos sabermos valorizar e colocarmos em prática tudo aquilo que o Espírito Santo ele tem nos ensinado, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, uma vida em abundância, uma vida próspera, uma vida cheia do Espírito Santo. Porque nós vemos aqui o que significa tremer da palavra do Senhor, significa ter uma atitude de temor e reverência. É o oposto de uma atitude arrogante em relação à palavra. Por isso é que nós temos que conhecer a palavra. Muitos erram, muitos perecem, porque lhe falta conhecimento, falta sabedoria. No Salmo 119, Davi mal pode conter a sua alegria ao recitar as bênçãos e benefícios que recebeu da palavra de Deus. Vemos que a Bíblia tem poder para nos guardar do pecado. É aquilo que nós vemos lá no Salmo 119, versículo 11, onde nós temos que guardar no nosso coração. Aqui no versículo 28 do Salmo 119, a palavra do Senhor: fortalecer
quando estamos aflitos. No versículo 50 e 52 diz: consolar quando estamos sofrendo. E no versículo 45 nós vemos que ela liberta, libertar. No versículo 104, dar entendimento e iluminar o nosso caminho. E no versículo 165, proporcionar paz e nos guardar de tropeçar. Então nós vemos, irmão, o que o apóstolo Pedro, ele deixou registrado aqui na sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. Esta palavra, ela não muda. Esta palavra, Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus ilumina o seu caminho, ajuda a tomar decisão, as decisões certas, cura as suas feridas, acalma o seu coração, adverte do perigo, protege e purifica do pecado e conduz e a torna sábia. Ela é pão, água, ela é conselheira e é vida. Então nós vemos que ela satisfaz e é suficiente, suprema e sobrenatural. Esta palavra está à nossa disposição. Por isso é que nós temos que ter mais tempo para buscar sabedoria, conhecimento através da palavra e que Deus tem deixado para nós. Esta palavra que foi pregada, esta palavra que está no meio da igreja, profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16 diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria, é o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Esta palavra, irmãos, que nós temos que viver, praticar, esta palavra em que nós temos que buscar conhecimento, sabedoria, para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque Deus, nesta manhã, colocou esta palavra no meu coração. Porque nós estamos vivendo dia de apostasia. E nós temos acompanhado tantos relatos em que nós temos visto no nosso dia a dia apostasia entrando dentro da igreja, heresias, onde muitas vezes, até com certa base, vamos dizer assim, querendo atualizar a Bíblia. E nós vemos, irmãos, o que foi deixado para nós, registrado lá em Apocalipse, versículo 22, versículo 19, que diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Meu irmão, nós temos visto aí, vamos dizer assim, entre aspas, tantos líderes religiosos tentando atualizar a palavra de Deus. Aonde nós estamos vivendo a última carta da igreja, a igreja de Laodiceia, aonde Jesus o repreendeu dizendo que não era fria e nem quente, mas era morna. Por quê? Porque estava vivendo para as coisas desse mundo. E é na onde que muitos estão se apostatando
da verdadeira palavra em que Deus tem deixado para nós, onde o apóstolo Pedro deixou registrado aqui, 1 Pedro 1:25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. Ela já foi selada, meu irmão. E Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós vemos tantos líderes religiosos se apostatando da verdadeira palavra, tentando enganar tantos, porque lhe falta conhecimento. Mas nesta manhã, Deus nos traz esta palavra para que nós possamos permanecer nela, viver nela, depender dela, porque é através desta palavra que nós vamos alcançar a salvação. Nós vemos o profeta Jeremias, capítulo 15:16, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Meu irmão, é esta palavra que nós temos que viver intensamente. É esta palavra que nós temos que colocar em prática nas nossas vidas para que nós possamos alcançar o reino celestial para toda a eternidade. Nesta manhã, eu quero aconselhar você a buscar conhecimento através dessa palavra, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, dia de apostasia, homens estão tentando introduzir heresias no meio da igreja, e nós temos que combatê-la com a verdade, temos que pôr em prática a palavra de Deus nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que nesta manhã, o Espírito Santo, ele possa continuar nos ensinando cada dia mais através da sua palavra. Amém? Grande Deus e eterno Pai Santo de Israel, nós te louvamos, exaltamos o teu nome nesta manhã, porque a tua revelação, a tua palavra, ela tem, ó Deus, sido clara para nós, e que nós possamos viver de uma maneira responsável, de uma maneira tremenda, para que o teu nome seja glorificado. Pai, nos livra e nos guarda de todo herege. Esteja Espírito Santo ensinando, nos capacitando a cada dia mais, para que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai.